vai assistir a aula, pessoal que vai assistir essa aula gravada, ou se depois vocês quiserem assistir essa aula novamente. Bom, é, boa tarde a todos. Vamos começar então a nossa terceira aula. Vocês provavelmente vai ter alguns aqui que vão estar no que vão que estão pela primeira vez, porque houve muitas rematrículas, muita gente entrou nesse módulo depois, tá bom? E aí, inclusive, se vocês tiverem, vocês podem sinalizar aqui para mim no chat, tá bom? Se for a primeira aula que vocês estão assistindo. É, E aí, depois, quem está chegando agora, que está pegando somente essa primeira aula, depois vocês podem, inclusive, depois é só ir acessar lá no Avalon, certo? Quem não tiver na turma, me alerta lá, tá bom? Vocês acessem o Avalon de vocês, que aí eu consigo, que vocês conseguem fazer, então, a reposição das duas aulas anteriores que vocês perderam, para vocês não ficarem tão perdidos. Até porque, o que acontece? Semana que vem, na nossa quarta, nós não teremos a nossa quarta aula, nós teremos, então, a nossa primeira avaliação. E essa avaliação, ela vai pegar os conceitos básicos do que a gente viu, então, aí, que a gente viu nas três primeiras aulas, certo? Então, beleza, Tyson, que bom que você já assistiu as duas primeiras aulas, né? Que é bom que, inclusive, vou validar quem assistiu depois as aulas como forma de reposição, eu vou validar a chamada lá no Avalon para vocês, tá bom? Bom, semana passada a gente fez uma aula falando sobre hardware, certo? A gente deu um apanhado geral falando sobre hardware e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre software, né? Que é uma coisa que é muito importante a gente conhecer nessa nossa área de manutenção, que é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque nem sempre o problema de um computador vai ser uma peça. Muitas vezes o problema de um computador ele pode ser numa simples configuração, num simples erro do sistema operacional, num erro de algum outro programa. E aí a gente precisa conhecer bem a gente precisa conhecer também sobre software para a gente ter para a gente ter essa ciência, para a gente realmente poder resolver os problemas de forma mais fácil, entendeu? Bom, inclusive, tanto que hoje eu estou fazendo de um computador diferente, porque essa nossa aula, ela vai ser uma aula bem demonstrativa, uma aula bem prática, né? Eu quero mostrar, por exemplo, como vocês podem corrigir alguns defeitos do Windows, algumas coisas que vocês podem se deparar como problemas do sistema operacional Windows, né? E por isso que eu estou usando outro computador, porque, por exemplo, o meu computador, Origina, que eu uso para dar todas as aulas para vocês, o meu computador ele não é sistema operacional Windows, ele é sistema operacional Mac. E aí não teria como eu, com o Mac, demonstrar para vocês como é que os problemas do Windows acontecem. Eu até tentei instalar o Windows no meu Mac, separei um espaçozinho no SSD dele para isso, mas não deu muito certo, não. Não deu muito certo, eu fiquei a manhã inteira penando aqui, e eu falei até com outro professor aqui. Meu cara, hoje eu vou ter que deixar meu computador de lado para poder dar essa aula de hoje. Vou ter que gravar em outro computador, um computador que seja Windows, senão a galera não vai conseguir entender, certo? Bom, então vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Como é que está? Aqui. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Todo mundo está conseguindo enxergar bem? Todo mundo está vendo o slide aí? Tranquilo, né? Bom, deixa eu ajustar aqui. Eu sou um pouco chatinho com isso. Vou ajustar aqui a minha posição da câmera para não parecer que eu estou olhando para o lado, que eu não estou olhando para vocês. Bom, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar mais, a gente vai pegar bastante. Se a gente falou sobre software sobre hardware na última aula, ou seja, a gente conheceu os principais componentes de um computador e como eles podem estar apresentando problemas e tudo mais, o que cada um faz e tudo. Agora, a gente vai ter um conhecimento a mais falando sobre software, ou seja, todos aqueles programas que compõem o computador e que também podem dar problema. E que por isso a gente tem que ter o conhecimento para poder resolver esses problemas. Vocês vão me ver olhando aqui para cima, porque a segunda tela é a TV do laboratório aqui da NET. Eu estou sem um monitor aqui do meu lado. E aí, às vezes, eu vou olhar aqui para cima, porque a minha referência, o slide, ele está aparecendo aqui, tá? Então, não estranhe, tá bom? Vamos lá. Cadê a seta do mouse? Cadê? Tá aqui. Opa, vamos lá.
Vamos lá, gente. Primeiramente, a gente precisa entender qual que é o conceito do software, certo? Ou seja, se o hardware que a gente falou na semana passada, ele corresponde a todas as peças que a gente tem no computador, ou seja, todas aquelas peças que fazem o computador funcionar, que elas trabalham em conjunto e que cada uma tem a sua função, o software, ele seria o quê? A parte lógica. Assim, de um lado, o hardware, ele é a parte física do computador, o software, ele é a parte lógica, ou seja, todos os programas que compõem, que junto com o hardware funcionam, auxiliam no funcionamento do computador. Ou seja, desde um sistema operacional, um programa que você usa para editar textos, um software antivírus, um software de escritório, tudo aquilo que você vai utilizar de programa no seu computador, seja ele qual for a natureza daquele programa, ele é considerado um software, entendeu? Por quê? Porque ele trabalha com a lógica, ele trabalha com a parte lógica do funcionamento das coisas. Ele aplica aqueles conceitos de lógica em cima do hardware, entendeu? Você tem lá no hardware todo um desenvolvimento de circuitos elétricos e tudo mais. Já no software, você tem tudo isso aplicado na forma de lógica, ou seja, você tem sequências matemáticas que os desenvolvedores fazem e tudo mais, para que o software funcione perfeitamente, para que realmente faça o computador funcionar, né? Porque a gente sabe que o hardware, ele pode ser o mais parrudo que for, o computador pode ser o mais forte que for, mas ele vai precisar de um hardware para fazer ele funcionar, ou de um software para fazer ele funcionar, para saber, para ele poder executar aquela função que o usuário precisa que ele execute. Tá bom? Bom, e aí tem até aquela frase que a gente fala muito, né? Se por um lado o corpo do computador que compõe o computador seria o hardware, no caso, o software ele seria o quê? Ele seria a alma do computador, certo? Ou seja, o computador não tem vida se ele não tiver o software, entendeu? Por isso que existe uma importância muito grande nessa nossa área de manutenção, nesse nosso módulo, né? Que é para a gente poder entender justamente qual que é realmente a importância da gente aprender o software, entendeu? Porque muitos dos problemas a gente não vai precisar trocar peça, a gente não vai precisar fazer uma introdução em peças no computador. A gente simplesmente pode resolver isso de uma forma super simples, fazendo uma correção no software, fazendo uma correção no sistema operacional, tá bom? Então, por isso que é importante que a gente tenha esse conhecimento a respeito do software, entendeu? Porque eu vou dizer para vocês, galera, eu acho que de 50% a 60% dos problemas que a gente pode ter no computador, a gente não vai precisar mexer em hardware, a gente resolve simplesmente por software. E muitas vezes a gente vai resolver isso de forma simples. Por isso que hoje eu resolvi dar aula nesse computador aqui, que é um computador que tem Windows. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês na prática algumas coisas que a gente pode fazer para resolver o problema, para ficar mais fácil da gente resolver. Beleza? Bom, vamos passar aqui para o próximo slide? Vamos lá. E aí pergunta, professor, software costuma dar problema? Eu vou chegar bem perto de vocês para falar. Dá, e muito, certo? Mais do que hardware, inclusive, gente. Sabe por quê? Porque o software é a parte do computador que a gente tem contato o dia inteiro. Que a gente tem contato o dia inteiro. Então, a gente está manipulando o sistema operacional, a gente está manipulando programas o dia inteiro, a gente está convivendo. O software é a parte do computador que a gente que está interagindo com a gente. Entendeu? Então, por isso que pode, e sim, vai dar sempre problema, algum tipo de problema no software. E que a gente precisa ter esse conhecimento para resolver de uma forma bem tranquila. Tá bom, galera? Bom, e aí, ó, assim como as peças, o computador também pode apresentar problemas de software. Então, ele pode acontecer por uma sobrecarga de arquivos, por uma ameaça de vírus, malware, arquivo corrompido, porque podem sim ser corrompidos arquivos no sistema operacional ou nos programas que podem impedir com que ele funcione, certo? Ou até mesmo atualização mal sucedida. Muitas vezes a gente não gosta de atualizar computador, né? Principalmente, por exemplo, se você não utiliza uma versão do Windows que ela seja original, muitas vezes a gente ignora a atualização falando que é besteira, entendeu? Talvez que ela possa ter deixado o computador pior. Mas muitas vezes essas atualizações, o desenvolvedor sabe o que ele está fazendo, certo? Então, essa atualização ela vem para quê? Ela vem justamente para poder melhorar essa questão do sistema operacional, entendeu? Para evitar qualquer atualização, ela minimiza erros que podem acontecer em qualquer dispositivo eletrônico. Por exemplo, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Mostrar aqui. Eu acho que eu tô com... Eu vou mostrar aqui porque eu acho que o meu celular, por exemplo, olha só como o professor é descuidado. Eu falo para vocês, mas
Até eu tô com um certo descuidado. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha só, vamos lá. Sabe por que que eu tô falando isso, gente? Eu acho que o meu celular tem uma atualização pendente. Olha aí, ó. Aqui tá falando, ó. Atualizações, ó. Eu tô com uma atualização pendente aqui no meu celular, que é para fazer, do iOS 16 do meu iPhone. E justamente aqui, ó, que ela, ó, inclui correção de erros e atualizações de segurança. Ou seja, toda atualização, ela vem para corrigir algum erro, porque o sistema operacional ele nunca é concebido para ele funcionar de primeira, para ele funcionar perfeito de primeira. Ele vai passando por aperfeiçoamentos e esses aperfeiçoamentos, eles vão passando através do uso do usuário, que vai relatando erros durante o seu uso, durante a execução dos seus mais diversos programas e aplicativos. E aí, por exemplo, professor, mas é só computador com Windows que vai dar problema no software? Não. Qualquer computador, ó, por exemplo, eu acabei de mostrar aqui o meu celular, certo? Esse aqui é um iPhone, e ele está sujeito a dar problema também. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho aqui um outro celular aqui, que eu uso para alguns testes, ó, eu tenho aqui, por exemplo, um celular da Samsung, que tem sistema operacional Android. Ele também está sujeito a erros? Claro que está. Se eu pegar um computador com Linux, ele vai estar sujeito a erro. Se eu pegar um computador com sistema macOS, ele vai estar sujeito a erro, certo? Então, o software, ele não é... Se a gente fala de problema no software, ele não vai ser uma coisa exclusiva do sistema operacional Windows. Ele vai ser uma coisa que pode acontecer com qualquer sistema, com qualquer dispositivo eletrônico que tenha um sistema operacional que tenha algum programa rodando nele, por todas essas causas, entendeu? Você pode ter um arquivo corrompido, você pode ter uma atualização mal sucedida, você pode ter, inclusive, vírus que podem atingir alguns sistemas operacionais, por exemplo, o macOS e o Linux, eles não estão sujeitos a vírus, mas se a gente pegar, por exemplo, o Windows, se a gente pegar, por exemplo, o sistema operacional Android, eles já estão mais vulneráveis a ameaças. Então, esse tipo de ameaça ela pode ser corrigida através de uma atualização e tudo mais. E hoje eu vou mostrar para vocês o tipo de procedimento que a gente deve fazer quando a gente detecta alguns sintomas anormais no computador e se isso pode ser um problema tanto de software quanto de hardware. Tá legal para vocês, galera? Podemos continuar? Tô falando rápido demais. Tá indo bem aí? Marketing. Então, galera, pode seguir, ó. Quem não responde, se não respondeu, eu vou. Tudo tranquilo, né? Ok. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu passar aqui e virar minha cabeça para ver o meu slide aqui, como vocês já estão cientes. Vamos lá. Bom, para a gente detectar problemas no software, para a gente conhecer mais sobre o software, principalmente a gente precisa conhecer que existem diversos tipos de software diferentes que a gente pode estar manipulando, certo? E cada um deles vai funcionar, vai operar e pode dar erro de uma forma diferente e que vai interferir no computador de uma forma diferente. Então, é extremamente importante que a gente conheça esse tipo, cada um dos tipos de software para que a gente tenha ciência do tipo de problema que pode que pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Alguns desses problemas que acontecem no software, eles podem exigir intervenções simples, certo? Às vezes você não precisa, às vezes você faz uma atualização que você nem precisa reiniciar o computador. Só que outros precisam de intervenções mais sérias, ou seja, vai precisar, por exemplo, que você faça um scan com seu antivírus, que você apague arquivos temporários, que você faça uma limpeza no seu computador ou até mesmo uma reinstalação do sistema operacional. E isso é uma coisa, gente, que eu quero que logo de cara, olha, eu quero que vocês não esqueçam disso que eu vou falar agora para vocês. A gente vive numa cultura hoje em que tudo que é problema, tem muita gente que se acha a sabichão e que acha que pode resolver qualquer problema no computador. Deu um problema simples, é formatar. Deu um problema simples, é fazer uma reinstalação no sistema. E principalmente hoje, a gente está fazendo aqui eu estou fazendo junto com vocês uma capacitação séria para que vocês possam realmente aprender tudo de uma forma certinha, mas principalmente quando se trata de software. Gente, tem muito carinha aí no TikTok que faz vídeo achando que com um clique, com um comandozinho lá, né? Os caras adoram fazer isso, né? Não leve seu computador a um técnico sem antes fazer isso. Eu conheço muito cara que faz isso no TikTok, certo? Faz uns tutoriais lá que não tem nada a ver, né? Que se acham os milagrosos. E, gente, a gente tem que seguir o procedimento de forma correta, certo? Fazer uma coisa que não vai resolver é melhor não fazer, entendeu? Por isso que é bom a gente aprender da forma correta como a gente pode resolver os problemas. E aí a gente também tem que sair dessa bolha de tudo que acontece no computador, vou formatar.
Ah, vou reinstalar o Windows. Ah, vou instalar o sistema de novo. Gente, não precisa. São poucos os problemas em que a gente precisa entrar com uma intervenção mais séria no computador, para a gente, a ponto da gente ter que fazer um backup, reinstalar o sistema operacional, porque a gente sabe que isso é um saco, certo? Não reinstalar sistema operacional não é fácil, principalmente se você pegar uma máquina antiga demais, certo? Vai dar um pouco de trabalho para você colocar, deixar tudo funcionando. Então, muitas vezes, a gente precisa. é, a gente, a gente precisa a gente pode simplesmente fazer uma intervenção mais simples no nosso computador, tá bom? Gente, deixa eu só corrigir uma coisa aqui, sabe por quê? Acabei de perceber aqui que o Zoom meu, ele tá logado em dois lugares. E aí o meu computador aqui do meu lado tá passando a apresentação também. Deixa eu sair aqui, só um minuto. Ah, agora sim, gente. Nossa, tava um negócio muito esquisito, porque eu tava falando aqui, a minha voz saindo no outro computador, certo? Porque eu mudei de computador, mas o Zoom ficou logado lá e eu tava aqui falando e ouvindo a minha voz no outro computador. Estou achando que informática é fácil? Enfim. Então, gente. Então, vamos lá. Agora a gente vai conhecer os tipos de software que a gente pode estar utilizando aí para os tipos de software, como a gente vai manipular cada um deles e como cada um deles interfere no funcionamento da nossa máquina. Tá bom? Vamos lá. Primeiro de todos, o mais importante, o sistema operacional, certo? O sistema operacional, ele é o principal software do computador. Sabe por quê? Porque todos os outros vão funcionar em cima dele, entendeu? Então ele gerencia todo o hardware do computador, com o funcionamento de todo o hardware, o funcionamento dos outros programas que serão instalados, certo? O gerenciamento de todo o computador em si, ele vai girar em torno do sistema operacional, certo? Então é aí, inclusive, que a maior parte dos erros ela pode acontecer. Certo? A maior parte dos erros do sistema operacional ela pode acontecer justamente, erros de software, ele vai acontecer justamente no sistema operacional. Por quê? Porque é a parte que a gente, enquanto a gente está mexendo no computador, enquanto a gente está mexendo no smartphone, a gente está mexendo num tablet, seja qual for o dispositivo que você estiver, é a parte que você vai mexer o tempo inteiro. Por quê? Porque tudo roda dentro do sistema operacional. Consequentemente, vai ser o software mais vulnerável a erros, a acontecer algum tipo de erro que possa deixar o computador mais lento, certo? Que possa causar algum tipo de problema até mesmo no funcionamento de outros programas, tá bom? Então, por isso que a gente tem que tomar todo um cuidado. Ele faz o gerenciamento do hardware e do funcionamento de cada componente. E aqui eu tenho alguns exemplos de sistemas operacionais. Eu coloquei aqui alguns exemplos de sistema operacional para computador, né? O Windows, que todo mundo conhece, que é usado por mais de 90% das pessoas do mundo hoje, elas utilizam o Windows, certo? A gente tem o Linux, que é o sistema operacional livre, que foi o primeiro sistema operacional livre, gratuito, e que cada vez vem conquistando mais adeptos, certo? A gente tem o macOS que é o sistema operacional exclusivo para computadores da marca Apple, né? Ele só funciona de forma oficial em computadores da Apple, a Apple não disponibiliza ele para outros computadores. E a gente tem um quarto aí, que é o menos conhecido de todos, né? Porque ele não é um sistema voltado para o usuário final, que é o Solaris. O Solaris, que ele é um sistema voltado para grandes servidores e tudo mais, ele é fabricado pela Oracle, a Oracle que é o mesmo fabricante que fabrica o software Java, né? Então, ele é um sistema operacional que ele tem um uso muito restrito. Eu não sei se vocês já vieram aqui na Enet e vocês pegaram o metrô. Quando vocês forem aqui na Estação Galeria, na hora que vocês forem passar pela roleta, tem um vidro lá que tem os computadores lá dentro da galera que gerencia o metrô. Vocês vão ver que tem um computador enorme, ele tem o tamanho de uma máquina de lavar, certo? Aquele computador ali é o computador central que ele é responsável pelo gerenciamento dos trens, para evitar, por exemplo, que um trem se aproxime muito do outro, que os trens colidam, alguma coisa assim, certo? Esses computadores específicos que trabalham nessa área de gerenciamento de transporte, principalmente transporte ferroviário, eles utilizam o sistema operacional Solaris,
certo? É um sistema realmente, então, com uso muito restrito, por isso que quase não se ouve falar dele. E a gente tem também os sistemas operacionais móveis, né? Que a gente tem o Android, que é o mais usado, o Android que ele é do Google, e pelo fato dele estar presente numa gama de celulares muito grande, ele é o sistema operacional móvel mais usado, certo? Ele é usado tanto em celulares, em smartphones, em tablets e também em alguns relógios inteligentes, né? Que no caso ele tem o nome de Android Wear. A gente tem o iOS que é usado exclusivamente em aparelhos iPhone, né? E também tem a vertente dele para tablets, que é o iPad OS. A gente tem o Tizen que ele é utilizado em relógios inteligentes e em televisões da marca Samsung. A Samsung até tentou adotar ele em celulares uma vez, mas ficou muito ruim, ela não quis. Então, deixou ele exclusivamente para TV e relógio. E, por último, outro sistema operacional que a gente tem, que é o WebOS. O WebOS que ele é usado nas Smart TVs da marca LG, certo? Então, esses são os principais. A gente tem muitos outros, mas esses são os principais sistemas operacionais usados hoje, ok? Bom, a gente tem, então, o software aplicativo, que é o aplicativo, o nome que a gente já conhece, já está um pouco já encarnado na nossa realidade, né? O software aplicativo, ele é um software responsável pela execução de alguma função solicitada pelo usuário, certo? Ou seja, por exemplo, eu tenho um aplicativo de edição de texto, certo? Eu tenho um aplicativo, um antivírus, eu tenho um aplicativo para eu poder escutar músicas, certo? Então, cada aplicativo, ele tem uma função específica que ela vai desempenhar aquela função que foi solicitada, então, pelo usuário, certo? E aí, o que acontece? Esse software aplicativo, ele já pode vir embutido no computador, no dispositivo, ou como ele pode ser instalado de forma manual. Por exemplo, quando você está com o seu Windows, ele já vem com um aplicativo aqui, ó, do bloco de notas. Já vem com ele, certo? Se você... a galera do Linux. O Linux é uma unanimidade, sabe? Quando você instala, por exemplo, o Ubuntu, que é a distribuição do Linux mais conhecida, gente, o Ubuntu ele já vem completo, né? Ele já vem com ele já vem com um reprodutor de música, já vem com um editor de documentos, ou seja, ele já vem com um pacote LibreOffice completo, certo? Mas você pode colocar outros aplicativos. Então, o aplicativo ele tem uma flexibilidade muito grande. Por exemplo, quando você compra um smartphone, ele já vai vir com alguns aplicativos que são nativos, principalmente Android, que já vem com toda a suíte do Google. Mas você pode ir lá na Play Store, você pode ir na App Store e você pode instalar novos aplicativos, até mesmo na sua televisão. Você vai lá e entra na loja e você pode colocar o aplicativo do Netflix, do Globoplay, do... Sei lá, gente, eu mal uso Smart TV, eu mal tenho tempo de assistir TV, eu tô por fora um pouco disso, né? Mas, enfim, foi só para exemplificar para vocês. Gente, tá tendo uma barulheira aqui mais atrás, aqui na recepção, nas outras salas. O áudio não tá prejudicando o áudio de vocês, não, né? Vocês estão conseguindo escutar bem, né? Ah, beleza. Se o áudio tivesse ruim, ó, a culpa aqui é do professor Rodrigo que me emprestou o fone dele e o fone dele não presta. Nem vem. A culpa é dele, gente. Bom, então vamos continuar. Então, todo mundo entendeu essa parte do sistema operacional e aplicativo? Conseguiu compreender as diferenças? Tudo tranquilo para vocês? Tá fácil, né? Tranquilo. Então vamos seguir então. Opa, foi demais. Software de programação. Software de programação é aquele programa que ele foi feito para quê? Para criar novos programas, basicamente isso. Certo? Então você tem, geralmente esse tipo de programa ele é usado pela galera da informática mais avançada, ou seja, ele tem uma tela com códigos da linguagem que vai ser necessária para desenvolver aquele novo aplicativo, certo? Então ele tem uma interface que ela é toda especial, então geralmente ele tem um público, um tipo de público que ele é muito específico para uso, certo? Por quê? Porque realmente é a galera que vai, seja desenvolver softwares para computador, para smartphones e tudo mais, né? Não importa a plataforma. Sempre que você tem algum software que ele sirva para desenvolver um outro software, você tem, então, um software de desenvolvimento. Esse ele é bem fácil. Esse não costuma nem interferir no computador, no que diz respeito a problemas e tudo mais, né? Porque realmente a galera que usa é um público muito específico, é um público já bem avançado. Ok? Idoso. O professor Rodrigo falou idoso, mas eu mesmo não conheço nenhum desenvolvedor idoso, não. Você conhece?
Quem? 63 anos, trabalha no BRB. Vocês ouviram isso aí? O cara Até falando hoje, desenrolar é em COBOL. COBOL, misericórdia. É, realmente. COBOL, gente, para quem não sabe, é uma linguagem que era utilizada que é utilizada principalmente por bancos, e que é uma linguagem que ela é do tempo da. É Ele muito foi meu antiga. professor de programação. E assim, gente, ela é muito difícil de programar, é muito difícil programar em COBOL. O cara que programa em COBOL, ele não fica sem emprego, né? Mas assim, é muito difícil programar naquilo, né? Então é realmente uma galera das antigas que faz isso. Bom, jogos, a gente não precisa nem dizer, né? Que são softwares voltados para entretenimento. Apesar que hoje a gente tem uma gamificação cada vez mais, né? A gente tem jogos que ajudam não só no nosso entretenimento, mas também no nosso poder cognitivo, para desenvolver diversas habilidades nossas, até para melhorar a qualidade de algumas aulas, né? Quem esteve aqui na Expotec algumas semanas atrás, viu que eu desenvolvi um quiz, um Kahoot com a galera, que foi legal, né? Porque a gente pegou todos os conhecimentos que vocês aprenderam em alguns módulos aqui e tudo mais, e a gente aplicou num quiz, numa disputa entre equipes. Então, a gente vê que os jogos, eles são voltados, ele tem como principal foco o entretenimento, né? Mas cada vez mais o software está sendo usado também para outras utilizações. Professor, pô, o joguinho pode causar algum problema no computador? É claro que pode. Né? Principalmente se você baixar algum jogo de alguma fonte que não seja confiável, ele pode vir com algum arquivo corrompido. Esse tipo de problema pode acontecer, entendeu? Ele pode ocasionar algum tipo de problema em outra parte do sistema operacional, entendeu? E pode dar um problema sério aí no seu sistema, tá bom? Bom, agora que a gente já conheceu alguns principais tipos de software, vamos ver alguns problemas mais comuns que podem acontecer no computador e como esses problemas podem ser resolvidos, certo? Os problemas serão demonstrados, né? Eu vou demonstrar para vocês aqui, no sistema operacional Windows, que é o sistema operacional que a gente utiliza aqui. Então, deixa eu organizar aqui, porque está uma baguncinha aqui, certo? A área de trabalho aqui, gente, eu me perco quando eu faço aula em outro computador, tá? Não liguem. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, então, aqui essa tela. Vou jogar aqui a minha tela para o outro lado. Todo mundo está vendo a tela do desktop aqui, né? Todo mundo está conseguindo ver? Beleza. Então, deixa eu só passar o slide aqui. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente pode perceber, no caso, é quando o computador ele apresenta uma certa lentidão, certo? O que é muito comum depois de um tempo, principalmente quando a gente adquire um novo computador e ele pode acabar ficando mais lento. Gente, uma coisa que a gente percebe é o seguinte. Primeira coisa, o Windows ele tem requisitos mínimos e ele tem requisitos recomendados para serem utilizados. Então, uma das coisas que podem causar a lentidão é o seguinte: vamos supor que você comprou um computador, mas que ele tem pouca memória RAM. Nos primeiros dias, ele vai funcionar tranquilamente e tudo mais, ele vai funcionar tranquilamente, por exemplo, na mão daquele cliente. Mas depois de um tempo, se vocês perceberem, por exemplo, aqui eu tenho uma área de trabalho que já tem um certo número aqui de ícones aqui, certo? Que a gente tem costume, às vezes, de guardar coisas na área de trabalho por pura preguiça. Eu, às vezes, mesmo esqueço de organizar o meu próprio computador. Só que, por exemplo, imagina essa área de trabalho aqui, gente, cheia de coisas. Até aqui, ó. Cheia de ícones e tudo mais, de arquivos. Obviamente, o computador ele vai ficar lento. Por quê? Porque o Windows, em qualquer pasta que você entrar, se eu entrar, por exemplo, aqui numa pasta de documentos e tudo, o computador, ele precisa o quê? Ele vai gastar memória para ele poder ler todos aqueles arquivos que estão lá dentro, para ele poder indexar aqueles arquivos. Então, a partir do momento que você pega uma pasta e você coloca muitos arquivos nela de uma vez, principalmente na área de trabalho, que é onde a gente está o tempo inteiro olhando, obviamente que o computador ele vai começar a usar mais memória para ler aquilo ali e vai começar a ficar lento. Assim como, por exemplo, se você faz
Tem alguém falando comigo aqui no chat. Já vi uma área de trabalho assim, me dá uma agonia. Olha, Tassi, eu vou falar para você, o meu próprio computador, mês passado, ele estava desse jeito, entendeu? Antes de eu entrar aqui na Enet, certo? Antes de eu, porque assim, eu não estava dando aula, então eu não tinha nenhum tipo de preocupação em estar com tudo organizado. E tava, cara, uma bagunça daquelas. De- Depois eu fui arrumar e tudo mais, né? Mas, por exemplo, se pegar o computador aqui do professor Rodrigo, a área de trabalho dele é uma zona. Não, Zona, tem lixeira em meus documentos. Mentira. Ele é ícone de uma ponta a outra, gente. E aí, isso é uma coisa que pode sim provocar muita lentidão no computador. Arquivos temporários, entendeu? Que você, por exemplo, a lixeira. A gente tem a lixeira aqui, ó. É sempre bom a gente, se a gente excluir o arquivo, se você realmente tem certeza que você não vai pegar, a gente vai aqui, ó, esvazia a lixeira. Eu não sei nem se podia esvaziar, mas já esvaziei. Tá vendo, ó? Eu tinha 5.000 itens dentro da minha lixeira. E isso aqui pode causar lentidão no computador. Então, aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes, por exemplo, tentem sempre avaliar se o cliente de vocês ou se vocês utilizam o computador de uma forma muito constante, utilizam muitos aplicativos abertos, a primeira coisa que vocês têm que mensurar é se o computador ele tem processamento e ele tem memória RAM para suportar tudo isso. Entendeu? Por exemplo, se a gente pegar a linha de processadores Celeron, a linha de processadores Pentium da Intel, eles são processadores que eles não é que eles sejam processadores ruins, mas eles são processadores que eles são para uso bem básico. Então, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer, certo? O Windows, mesmo o Windows, ele não vai dar conta daquele processamento e ele vai acabar apresentando uma lentidão muito grande, entendeu? Então aí a gente tem, nesse caso, a gente tem um problema que conjuga tanto o software quanto o hardware, certo? O hardware não está com problema, mas o Windows ele pede requisitos que talvez aqueles processadores não atendam, entendeu? Outro problema que a gente pode perceber também é quando algum aplicativo, por exemplo, algum aplicativo não abre. Né? E aí, esse é um grande problema que a gente tem. Quando um aplicativo não abre, pode ser, por exemplo, primeira coisa, que ele esteja. A gente está muito sujeito a pegar vírus no computador. Né? A gente tem que acabar com aquele estigma que é só então quem não entende nada que pega vírus? Não. Muitas vezes a gente acaba pegando sem querer. Entendeu? Algum tipo de ameaça no computador. E esse tipo de ameaça pode sim corromper algum arquivo de algum programa, de algum jogo, entendeu? E fazer com que esse aplicativo não abra. Ele apresente alguma janela de erro e tudo mais. E aí, professor, nesse caso, o que eu tenho que fazer? O mais recomendado é você, por exemplo, você pode vir aqui no painel de controle. Eu vou abrir aqui o painel de controle para vocês, ó. Vou colocar aqui na busca, ó. Painel de controle. Vocês podem vir aqui no painel de controle. E aí vocês têm aqui uma aba chamada aqui, ó, Programas e Recursos. Essa daqui, todo mundo está vendo aí, Programas e Recursos? Todo mundo está conseguindo ver? Beleza, deixa eu só minimizar, trazer para cá e minimizar aqui essa tela do chat. Então, aqui é onde eu vou gerenciar todos os programas do meu computador, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, Programas e Recursos. Aqui eu tenho tudo que está instalado nesse computador aqui, certo? Nesse caso, no computador com Windows, né? Em outros sistemas operacionais, você vai em outros lugares. E aí, por exemplo, vamos supor, por exemplo, que eu vou colocar um ícone maior. Isso, assim, tá melhor. Por exemplo, vamos supor aqui, por exemplo, que esse Google Chrome aqui, ele tá... Google Chrome não, deixa eu ver. Tem alguns programas aqui que eles dão a opção de você poder repará-los, entendeu? Ó, porque aqui está aparecendo só a opção de desinstalar, mas tem alguns outros programas que você pode arrumar de uma forma bem mais tranquila, entendeu? Eu vou colocar aqui, ó. Se você colocar aqui, ó, para desinstalar um programa, selecione na lista e clique em desinstalar, alterar ou reparar. Claro, não são todos os programas que, ó, por exemplo, aqui, ó, o drive de vídeo permite você alterar ele, ou seja, você colocar uma versão mais atualizada, certo? Ó, se eu for aqui, por exemplo, deixa eu ver outro software aqui, tá. Ó, desinstalar e alterar o BlueStacks, que é um simulador de Android para Windows, entendeu? O próprio Zoom que eu uso aqui com vocês, ó, eu tenho diversos programas. Olha aqui, ó, por exemplo, a verificação de integridade do Windows, certo? É um programa da própria Microsoft. Então, se eu sinto que ele está com problema, se o programa me der a opção, eu posso vir aqui e reparar.
Professor, mas aí, quando o programa só tem a opção só de desinstalar, o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar o instalador daquele arquivo no site oficial, por exemplo, o BlueStacks está dando problema. Eu não tenho a opção de, por exemplo, repará-lo. Eu posso simplesmente ir lá no site do BlueStacks, baixar ele de novo e refazer a instalação por cima, que aí ele vai corrigir todos esses erros, entendeu? Então é muito comum, principalmente se você tem um jogo e esse jogo está corrompido. Claro, a gente tem que também tomar o cuidado, né? Vai que a gente baixou o jogo de um torrent pirata lá e, obviamente, existe muito risco desse jogo poder vir com algum tipo de ameaça, desse jogo vir corrompido e tudo mais, na hora de você descompactar, ele dá erro. Então, é muito importante também que a gente verifique a fonte de onde a gente está baixando os nossos softwares, entendeu? Porque eles também podem ser a fonte do nosso problema. Então, só lembrando para vocês, vocês entrem aqui no painel de controle, se vocês verem que está apresentando algum tipo de erro naquele programa, vê se tem a opção de reparar. Assim, ó. Se não tem a opção de reparar, você pode pegar o instalador original dele no site ou no CD, se for um software mais antigo, reinstalar por cima, certo? Tem algumas pessoas que preferem o quê? Fazer o quê? Desinstalar, apagar o programa e instalar de novo. É a mesma coisa, você pode fazer também, certo? Mas vai resolver da mesma forma. Mas se você puder fazer a instalação por cima, você já repõe aqueles... Porque geralmente quando um programa está corrompido, é porque está faltando algum programa nele, algum arquivo daquele programa se corrompeu, e aí ele precisa ser reparado, precisa ser novamente colocado na pasta ali. Então, através dessa reinstalação, você já consegue fazer isso de forma bem tranquila, tá bom? Bom, a mesma coisa acontece quando um aplicativo está fechando automaticamente, certo? Um aplicativo, por exemplo, você está lá usando e fechou inesperadamente. Acontece muito, principalmente com o sistema operacional Windows e com o sistema operacional Android, certo? Mas pode acontecer com outros também. Acho que o menos comum de acontecer isso, gente, é o Linux, porque, por exemplo, eu que tenho Mac, até no macOS isso acontece bastante. Então, é muito comum a gente ter esse tipo de situação e é sempre bom a gente ter esse conhecimento de, por exemplo, nesse caso, está fechando sozinho, reinstala o programa novamente. Pode fazer das duas formas, reinstalar por cima ou desinstalar, reiniciar a máquina e instala novamente com o instalador original, tá bom? E também verificar, nesses dois casos, se não há nenhum tipo de atualização que possa ser feita, entendeu? Se o programa está fechando sozinho, vê se não tem nenhuma atualização para ele, porque talvez isso pode acontecer, entendeu? Pode ser que seja alguma atualização que veio para corrigir esse erro que está acontecendo com você, tá? E aí você pode estar resolvendo de uma forma muito mais fácil. Diversas telas se abrindo sem o consentimento do usuário. Gente, isso acontece demais. Principalmente quando a gente tem alguma ameaça no computador, algum vírus e tudo mais. Né? Começam a aparecer várias telas com propagandas, né? Telas que a gente às vezes está no navegador e abre lá uma barra de ferramentas que a gente nem sabe de onde veio, uma barra com propagandas e tudo mais, né? Eles alteram os favoritos do seu site, a sua página inicial, começam a abrir programas sem que você saiba. Então, isso daí, a primeira coisa, e grande parte desses problemas são causados geralmente por quê? Por ameaças virtuais, ou seja, por vírus, por malwares, por spywares, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter cuidado aí é se policiar nos sites que você visita e tudo mais, né? Se você não visita nenhum site que possa te trazer algum tipo de ameaça, né? Os arquivos que a gente baixa na internet, às vezes os e-mails que a gente recebe, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente os e-mails que vêm na caixa de spam ou de lixo eletrônico, certo? O sistema operacional Linux ele está um pouco livre disso, né? Porque Linux não pega vírus, né? E também o sistema operacional Mac também. Mas, por exemplo, o Windows ele já é um pouco mais vulnerável, então a gente precisa tomar esse cuidado. Professor, mas já está acontecendo. Eu tomei o cuidado, já está acontecendo, já está fechando tudo. Fui consertar o computador de um primo meu que tá aqui dando pala pra cacete, tá fechando tudo. Primeira coisa que você vai fazer, certo? Você vai passar o recomendado. Você tem um bom software antivírus nesse computador. Se o computador não tem, faz a instalação, certo? A gente tem hoje diversas opções de antivírus no mercado, sejam opções pagas, mas você também tem muita opção gratuita e boa. Opção gratuita e boa, certo? Claro, a gente tem, por exemplo, desde o Windows 7, a gente tem o Microsoft Security Essentials, que ele, de certa forma, protege o computador. Ele é um antivírus, ele é uma proteção eficiente? Mais ou menos. Mais ou menos. Quer ver, ó? Professor Rodrigo, Microsoft Essentials é seguro? Não. Vocês ouviram, né? Então, ele é, digamos, um quebra-galho.
Mas eu sempre recomendo você colocar um bom antivírus no seu computador. E aí, beleza, o computador já está apresentando vírus, coloca esse antivírus e faz pede para ele fazer um exame geral no computador. Porque aí ele pode sim remover todas as ameaças que podem estar interferindo no funcionamento do computador. Professor, posso usar mais de um antivírus no computador? Posso usar dois? Posso usar lá o Avast? Posso usar o Kaspersky, o Norton? Posso usar vários antivírus? Claro que não. Gente, existe uma regra na física que fala o seguinte, que duas forças opostas, elas têm tendência a se anular. Se eu puxo com uma força aqui, se eu puxo com uma força igual para cá, o objeto que está aqui vai permanecer no mesmo lugar. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Esses dois antivírus vão estar brigando entre si enquanto a ameaça passa lá embaixo das pernas deles. Eles vão estar lá brigando e, ó, o vírus passa escondido. Então, se você for ter um computador, um antivírus no seu computador, apenas um, gente. Apenas um é o que basta para vocês fazerem aí a manutenção de vocês, tá bom? Bom, e aí a gente tem o problema mais grave que é o sistema operacional corrompido. Então, o sistema operacional corrompido é difícil, né? A gente tem aqui algumas opções de reparação, por exemplo. A gente tem aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, se eu vier aqui nas configurações, por exemplo, do Windows, eu tenho aqui, por exemplo, aqui a opção de, ó, eu acho que é aqui, ó, atualização e segurança. Se vocês vierem aqui, ó, aqui eu tenho aqui ele informa, né, que ele não é compatível com o Windows 11, ok? Certo? Aqui ele, por exemplo, eu tenho aqui uma parte de solução de problemas, certo? E nessa parte aqui de solução de problemas, ele pode fazer aqui ele pode aqui fazer um diagnóstico completo do meu computador, de forma que ele pode avisar ou não. Isso quem vai configurar é você. Eu posso aqui configurar uma recuperação do meu computador, ou seja, para ele reinstalar o Windows, para ele reinstalar o sistema operacional todo de novo. Ou para ele fazer uma inicialização avançada. E nessa reinicialização avançada, ele vai precisar de um pendrive com o Windows para ele poder reparar aqueles arquivos que estão corrompidos, certo? Claro, eu também tenho, se eu não me engano, eu tenho aqui uma outra opção, que é chamada, deixa eu ver, ó. Essa opção aqui, ó. Ponto de restauração. Isso aqui, gente, existe desde o Windows 95, é antigo demais. O que acontece? Vamos supor que o seu computador hoje está funcionando lindo de bonito. E aí, já que ele está funcionando bem, eu vou criar um ponto de restauração dele aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Eu vou acessar novamente para vocês verem. Deixa eu fechar essa abinha aqui. Ponto de restauração. Vou criar, ó. Vou vir aqui na busca, ó. Ponto. O que é o ponto de restauração? O ponto de restauração, ele vai criar meio que um backup de como o seu computador está agora. Eu criei o ponto de restauração agora, não sei o quê, beleza. Daqui a 5 dias, meu computador foi infectado com um vírus e ficou horrível. Tá impossível de mexer. Então, sabe o que você pode fazer? Você pode restaurar, reverter o computador para aquele dia que você fez o ponto. Então, ó, aqui você pode criar um novo ponto de restauração e aqui você pode fazer uma restauração. Olha aqui, ó. Ele vai restaurar, olha aqui, ó. Ele vai abrir essa janela. E aí aqui, ó, tá vendo? Que aqui ele criou um ponto de restauração. Geralmente, quando você instala algum programa no computador, algum software, algum aplicativo, ele já cria um ponto de restauração automático. Então, por exemplo, aqui ele já foi criado um, e aí aqui, ó, foi criado no dia 13/3. Eu posso, se eu clicar aqui e avançar, ele vai me retornar o computador exatamente como o computador estava no dia 13. Então, é uma ferramenta que ela é muito segura, o ponto de restauração, entendeu? E por que eu quis dizer tudo isso para vocês, gente? Porque é muito difícil a gente ter que chegar a ponto de ter que formatar a máquina, né? Porque tem muito técnico que gosta de ganhar dinheiro formatando máquina. Formata o computador por R$ 100, por R$ 50 e tudo mais. Só que muitas vezes a gente não precisa fazer isso. Claro, muitas vezes também a gente não vai seguir dica de cara do TikTok que manda você executar um comando e o seu computador vai ficar uma bala, certo? A gente tem que saber fazer o processo. A gente tem que ter o conhecimento sobre software e tem que ter o conhecimento sobre hardware para fazer tudo isso direito, tá bom? E é isso que eu quis passar para vocês nessa aula de hoje, tá bom? Foi uma aula que ela foi bem explicativa, foi com, com o Windows aqui aberto para vocês verem onde foi parar a minha câmera, gente, que eu não estou vendo mais, tá? Aqui, volte para essa tela aqui, certo? E é isso, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? A voz aí é de vocês, gente. O que vocês têm para dizer aí sobre a aula de hoje? O que vocês têm para falar? Pode falar no chat também, não obrigo ninguém a falar no microfone, não.
Deu para entender bem tudo sobre como resolver alguns problemas básicos de software, né? Deu para pegar bem a diferença entre todos eles? Ótimo, beleza. Não vou embora ainda, tá, gente? O que mais? Peraí. Peraí, não. Ótimo. Que bom que deu para entender perfeitamente. E aí eu já quero dar um recado para vocês. Na próxima semana nós vamos ter a nossa primeira avaliação. Os slides eu vou deixar disponíveis até a segunda-feira. Terça-feira eu vou trancar os slides. Então estudem o conteúdo dessas 3 aulas para que vocês possam fazer a prova, tá bom? Na quinta-feira, quando a gente voltar, na quinta-feira depois da prova, eu vou voltar com os slides para vocês verem, certo? Lembrando que a prova ela vai ser de forma online, ela vai estar disponível das 0 hora de terça-feira até as 23h59, certo? Eu vou disponibilizar ela antes mesmo do horário de aula. À meia-noite ela já vai estar disponível. Quantas questões vão ser? 5, cada uma valendo 2 pontos. Aí tem aquela questão que vocês viram lá, de como eu faço a divisão depois para obter a média de vocês, tá bom? E aí vai ter 5 questões nessa prova, certo? Vai ser super tranquila. Vai englobar hardware e vai englobar software, e depois para a gente poder partir para uma parte mais prática aqui do nosso módulo a partir da quinta aula, tá bom? Ninguém mais tem nenhuma dúvida? Posso fazer a chamada de vocês? E aí? 903. Vamos lá, turma. Então, eu vi que muita gente assistiu essa aula aqui de forma gravada depois, tá? Então, se vocês, não, galera que tá, sempre que vocês tiverem, quer assistir de novo, quem assistiu hoje, galera que assistiu no gravado, não esqueça de fazer as questões. As questões, gente, de hoje eu vou disponibilizar daqui a 40 minutos, elas vão estar disponíveis para vocês, tá bom? E aí eu vou estar passando, então, todas essas questões aí para vocês, ok? Para vocês fazerem como a gente faz em todas as nossas aulas, ok? Vamos lá, deixa eu fazer então aqui. Eu vou interromper a gravação. Então é isso, galera. O recado é só para quem vai assistir gravado, tá, gente? Não saiu daí ainda. Então é isso, galera. Vocês que assistam gravado, não esqueçam. Lucas, porque é o seguinte, tem muita gente que não tem disponibilidade de assistir agora. E aí eu deixo essa aula gravada e aí pode assistir no horário, né, pode assistir depois, entendeu? Por exemplo, gente que estuda à tarde e tudo mais e não tem como fazer, ok? Então, galera, vocês que viram gravado, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividade, tá? E eu vejo vocês na próxima semana, tá bom? Eu preciso da atividade para computar a presença de vocês. Agora vai ficar comigo aqui o pessoal da aula ao vivo que eu vou fazer a chamada com eles, tá bom? Vamos lá.